A franquia de jogos de Sonic é uma que já soma muitos títulos e fãs ao redor do mundo, e eu me considero um deles. Ao longo do tempo, Sonic teve alguns jogos muito odiados, como o Sonic 2006 e o Sonic Forces, e outros muito aclamados, como o Sonic Mania e o recente Sonic Shadow Generations, que vem sendo muito elogiado depois do lançamento. Mas não é de nenhum dos dois que falaremos hoje, e sim do Sonic and the Fallen Star. A maioria de vocês deve estar agora olhando para as imagens desse jogo sem reconhecer quando foi que a SEGA lançou esse jogo, mas a verdade é que ela nunca lançou, já que se trata de um fangame. E basta uma rápida olhada para perceber que esse é provavelmente o fangame de Sonic mais bonito que já existiu. No quesito beleza, esse jogo dá uma surra em muitos jogos não só da SEGA, mas de várias desenvolvedoras atuais que pensam que para um jogo ser bonito ele precisa ser realista. Mas será que esse jogo se destaca em algo para além da beleza ou é apenas um fangame medíocre? Se você quer descobrir, então vem com seu Mano NG para mais uma análise. Como em todo jogo do Sonic, a história aqui é bem simples e começa com o Sonic e o Tails indo enfrentar o Eggman. Ao perceberem algo suspeito acontecendo na ilha Starfall, eles se encontram com o Robotnik e lutam contra ele. No final da batalha, Sonic se depara com uma estrela cadente que está na ilha, que é alvo de interesse do vilão. Então, a máquina do Eggman segura a estrela, mas ela acaba se partindo em 5 pedaços, que se espalham ao longo da ilha. Então, tanto os heróis como o vilão saem em busca de encontrar esses pedaços e o jogo começa de fato. Mais tarde, é revelado que a intenção do Robotnik era usar a energia da estrela para criar armas de destruição em massa e dominar o mundo. Como eu havia dito, o enredo é bem básico, mas isso não é um problema, ainda mais por este ser um jogo 2D, sem diálogos e que simula o formato dos jogos da geração do Mega Drive e Super Nintendo. Além disso, ele traz novidades que nunca vimos em outros títulos, já que, além de termos as Esmeraldas do Caos para coletar, agora temos também outro objeto místico, no caso, a Estrela Cadente. Então os desenvolvedores demonstraram uma certa preocupação em trazer um enredo interessante e diferente para os fãs da franquia. Sobre a jogabilidade do game, temos nesse jogo o Spin Dash, o Drop Dash e coisas óbvias como a capacidade de pular. A velocidade do Sonic e sua aceleração até que estão bem satisfatórias, e em muitos trechos dá para correr muito rápido, que é algo que todo mundo ama fazer nos jogos do ouriço. Uma vez eu ouvi no canal do BRKS Edu que em Sonic muitas vezes você não joga a fase, é a fase que joga você, e eu acho que essa fala encaixa perfeitamente com esse jogo. É muito satisfatório ver o protagonista ser arremessado de um lado para o outro em alta velocidade através de molas e outros elementos do mapa. Mas não me entenda mal, o jogo não se joga sozinho. Em vários trechos, você precisa ir mais devagar para subir em plataformas e não passar direto pelo caminho que te levará a prosseguir na fase. Quanto às mecânicas dos monitores, temos aqui um passeio por vários elementos que já foram vistos em títulos oficiais da franquia. Em Sonic and the Fallen Star, temos a volta dos monitores de escudo, dos monitores de ímã, se é que posso chamar assim, que dão ao Sonic o poder de atrair os anéis até ele só de passar por perto. Temos também aquele monitor que coloca o Sonic dentro de uma bolha, permitindo ele quicar no chão e subir em lugares mais altos. O monitor do sapatinho que deixa o Sonic em alta velocidade e, é claro, o monitor que dá invencibilidade ao jogador. A jogabilidade aqui não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas em se tratando de jogos de Sonic, não tem que ser mesmo. A maioria dos fãs prefere que o jogo seja bastante fluido, então não tem muito por que encher o jogo de mecânicas que deixariam ele truncado demais. Então, na minha opinião, os devs acertaram bem na complexidade da gameplay. Vamos agora discutir um pouco a respeito da soundtrack desse jogo, já que em jogos do ouriço ela costuma ser sempre um dos pontos mais altos. Mas antes de continuar, só passando para lembrar você de deixar seu like e se inscrever no canal, porque
Porque vamos combinar que se você ainda tá assistindo esse vídeo é porque você tá gostando do nosso trabalho. Não custa nada e você vai estar ajudando muito a gente. A trilha sonora desse fangame, como praticamente em qualquer jogo do Sonic, é simplesmente excelente. Ela sabe ser frenética quando precisa e também muito calma quando a fase demanda isso. Se liguem na calmaria da Raspberry River Zone ao som da sua música de tema. Além das clássicas trilhas eletrônicas, temos ainda algumas mais puxadas pro rock, como na Carnival Crater Zone. Enfim, a soundtrack desse game é simplesmente impecável. O pessoal da direção musical tá de parabéns, porque eles foram capazes de honrar muito bem a fama de Sonic ter as melhores músicas dos games. Mas vamos falar agora um pouco sobre outro ponto de destaque do jogo, que é a parte visual. No que diz respeito ao design do game, vocês certamente já notaram que esse jogo transborda beleza. É tudo visualmente perfeito aqui, desde as animações dentro do game, passando pelas artes dos mapas, até chegar nas cutscenes, que também são belíssimas. O empenho que os caras colocaram em fazer um espetáculo visual nesse game é algo que muitas vezes não vemos em jogos caros, e esse jogo aqui é um fangame de graça. Dentre os jogos 2D oficiais do Sonic, acho que os únicos que competem com esse em beleza é o Sonic Mania e a série de jogos do Sonic Advance. E mesmo esse último só se compara se levarmos em conta que é um jogo antigo, porque o Sonic the Fallen Stars é nitidamente mais bonito que ele. Agora sobre o level design, o que eu posso dizer é que ele é muito bom na maior parte do tempo. O jogo sabe ser frenético com muitos loops e trechos de alta velocidade, mas também sabe ser traiçoeiro de vez em quando e te faz perder as plataformas que você precisa pegar para prosseguir, ou então te faz cair bem em cima de um inimigo, como acontece em muitos jogos do Sonic. A minha única reclamação do level design é que algumas fases são lineares demais, sem que você tenha tantos caminhos diferentes para explorar. Mas aí eu confesso que eu estou reclamando de barriga cheia, porque tudo nesse jogo é muito bom, além de que esse pequeno defeito não é tão recorrente assim. Temos ainda os clássicos chefões nos finais de cada estágio, que ficaram com visuais bem legais por sinal. São chefões com mecânicas simples, e não são difíceis em sua maioria. Ainda mais que não temos vidas nesse game, então os anéis servem apenas para proteger contra dano. Esse jogo possui ainda os clássicos bônus no meio das fases, que jogamos ao encontrar esses anéis gigantes escondidos. Para então podemos tentar pegar as esmeraldas do caos que servem para desbloquear o Super Sonic ao final do game. Em resumo, os visuais são excelentes e os designs das fases são bem sólidos e completinhos, então não tem muito do que reclamar. Concluindo, Sonic and the Fallen Star é um jogo absurdo. Ele é simplesmente excelente. Chega a ser inacreditável que existem devs indies fazendo obras tão bem acabadas quanto essa, sem ganhar nada em troca. Eu inclusive vou deixar o link para o Twitter do Stardrop na descrição, que é o principal dev por trás desse projeto. Não chega a ser o melhor jogo 2D de Sonic se considerarmos os oficiais, pois vivemos ainda em um mundo onde Sonic Mania existe, mas isso nem de longe é um demérito para esse jogo, porque ele é incrível e certamente é o melhor entre os fangames. Então eu não poderia deixar de recomendar para vocês esse jogo, porque além dele ser ótimo, ele é de graça. E se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e dar o seu like para apoiar o projeto e ficar por dentro das análises de muitos jogos incríveis que ainda vamos trazer.